Olá pessoal, aqui quem fala é Ricardo Guerra, do canal Ricardo Guerra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, como sempre, eu te peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos para nos ajudar o nosso conteúdo chegar mais longe. Pessoal, esse vídeo de hoje ele tem a finalidade de trazer um esclarecimento. Alguns de vocês talvez tenham percebido que eu participei de alguns debates do canal Arena Apologética recentemente, né? Inclusive quero aproveitar aqui o momento para mandar um abraço aí para o meu amigo Ronaldo Lima, o Elton, a Sandra Batistelas, né? Aquele canal ali é joia. Quem ainda não conhece, vai lá, siga, compartilhe, porque ali é conteúdo de primeira, viu pessoal? É um canal que tem sido muito útil aí no esclarecimento de questões apologéticas, doutrinárias, então é um canal que está de parabéns. Fica aqui minha recomendação para o canal Arena Apologética. Mas, infelizmente, eu não estou podendo debater, né, atualmente no canal Arena Apologética, e o motivo é que, como talvez muitos saibam, né, eu e minha esposa, a Vanessa, nós temos 3 filhos pequenos, a Annalise, que tem 4 anos, o João Ricardo, que tem 3, e a Esther Cristina, que vai fazer 1 ano agora, dia 25 de março. Então, tem se tornado realmente inviável a gente conciliar o trabalho, né? Eu sou professora, a Vanessa é professora, ela estava de licença, mas agora já retornou para o trabalho. Ela tinha pegado, além da licença maternidade, uma licença prêmio, né? Então, tudo isso dificulta bastante, porque quando ia ter o debate, normalmente eu até tirava as crianças, eles iam para casa dos avós, aí tem a questão da Covid, né? A questão das preparações da aula da Vanessa, minha, assim por diante, então se tornou, pelo menos por enquanto, inviável, e eu peço desculpa, né, para quem vinha acompanhando os debates e vinha gostando dos debates, pelo menos por enquanto, então não terei condição de debater. E eu queria fazer um esclarecimento a respeito desse trocando ideia, né? Tema Testemunho de Jeová, em que creem, quais suas bases, foram trocando ideia com a Tafona, né? Marcela Tafona, que é um debatedor famoso lá do canal Testemunho de Jeová. E o Atafona até foi bastante educado, né? Quando ele comentou uma questão em um dos meus debates com o Adriano Cruz, a respeito da data 607, a data da destruição de Jerusalém, eu utilizei um áudio do Atafona onde ele estaria concordando, né, parcialmente com aquilo que eu defendo, e isso estaria contrariando a doutrina ou o ensino dos testemunhos de Jeová a respeito do assunto. Bem, o Atafona ele aproveitou trocando ideia, né, surgiu uma pergunta lá bastante conveniente para ele poder esclarecer esse assunto, né? E ele então disse lá no Trocando Ideias, se vocês não viram, eu não vou colocar aqui porque é longo o trecho, né? Então depois vocês vão lá no canal Arena Apologética e assistam. Tá lá por volta de 1 minuto e 57, por isso. A partir daí você vai encontrar referência. Vocês podem notar que eu estou aqui, o Adriano e a Sandra que estava mediando o debate. Então vocês vão lá e acompanhem lá, tá? O que ele disse na íntegra. Mas resumindo, o Atafona ele disse que ou eu fui maldoso, né, por usar o áudio dele, dizendo que ele estava dizendo algo que não era a intenção dele, ou eu fui um analfabeto funcional auditivo. E ele até disse que algumas testemunhas de Jeová também entenderam assim, alguns irmãos dele, né? E realmente, Atafona, aquela explicação que você deu, ela não me convenceu, né? Até porque você entrou em contradição. Se vocês observarem lá, ele falou, olha, se vocês observarem os 2 primeiros segundos do meu áudio, ele diz o seguinte, né? O erro deles é dizer que. Aí, segundo o Atafona, então, ele está simplesmente mostrando o erro de quem pensa o contrário deles, né? Quem não aceita a destruição de Jerusalém em 607, diz que foi 587, então ele disse que ele não estava colocando a sua opinião, mas simplesmente falando do erro deles. Mas, na verdade, lá no final, né, da abordagem dele, ele até diz que, segundo os historiadores, Nabucodonosor começou a reinar em 604, e ele entra em contradição. Porque o erro de quem, então, Atafona? Porque você fala que o nosso erro é dizer que Jerusalém não foi destruída em 607, mas foi conquistada.
Eu, por exemplo, não defendo isso. Eu defendo que Jerusalém foi conquistada em 605, no ano de ascensão, né? Não é o primeiro ano de Nabucodonosor, tá? E os historiadores também defendem a mesma coisa, né? Então quem que é esse pessoal que defende essa conquista de Jerusalém em 607? Você mesmo entrou em contradição consigo mesmo. E você até fala, mas passou só 65 anos, né? Você até me ajudou lá também, no sentido de que mostrou que o Adriano estava batendo no espantalho, né? Porque ele insistiu naquela questão de que dava só 50 anos, de 605 ou de 587 até 537, e na verdade eu não defendo isso, eu defendo esse período como período do domínio de Babilônia, não só sobre os judeus, e aí é onde você errou, de novo, né? Porque quando eu faço a minha defesa, eu não faço a minha defesa a respeito do domínio de Nabucodonosor ou de Babilônia sobre os judeus, não. Eu faço a minha defesa do domínio de Babilônia sobre as nações. E a primeira nação conquistada foi a Assíria, que caiu definitivamente em 609, né? Foi o pai de Nabucodonosor. Como você mesmo disse em uma mensagem de áudio, né? O rei de Babilônia ele não representa Nabucodonosor, mas o domínio de Babilônia, né? E você erra também lá no seu texto. Eu até coloquei esses textos aqui pelo seguinte, né? Porque o Otafone ele comentou o seguinte. Ele disse que eu tirei o nome da pessoa que me enviou aqui, né? Na verdade, eu enviei essas 4 perguntas para uma pessoa, uma testemunha de Jeová que vinha conversando comigo sobre o assunto. O Queruvim foi um deles, né? Eram 2 na ocasião, 3 na verdade, com o portador dos recados. E aí o Atafona teria então tentado responder as minhas perguntas. Eu não vou entrar aqui na resposta do Atafona, porque ficaria meio complicado, é muito longo o vídeo, né? A ideia é que o vídeo não fique tão longo. Mas no meio da resposta ele coloca esse áudio de 1 minuto e 41 e nós vamos analisar esse áudio hoje para ver se realmente eu fui um analfabeto funcional, auditivo, e ver se outros testemunhos de Jeová, os ouvintes do Arena, né, que todo mundo entendeu o assunto exatamente daquela forma que eu coloquei. Né? O Atafona veio com essa nova versão do assunto. Então, para a gente esclarecer isso, o que eu fiz? Eu coloquei aqui então texto, né? Porque aí nós vamos ver se nós somos um analfabeto tanto auditivo quanto um analfabeto funcional, né? Tanto auditivo quanto também visual, né? Porque eu coloquei o texto, que eu fiz algumas marcações, algumas ênfases, né? Coloquei aqui o autor aqui no final, né? A Marcela Tafona e a ênfase acrescentada. E vamos ouvir o áudio do Tafona, então, lendo o que ele diz, para a gente ver se realmente nós somos analfabetos funcionais auditivos, né? E agora visuais também. Então vamos lá, eu vou colocar no celular aqui mesmo que ele disse. Então, qual é o erro deles? Eles vão dizer assim, ó, historicamente, Jerusalém não foi destruída como cidade no ano 607, mas no ano 587. Porém, quando a Bíblia fala de Jerusalém cair diante dos babilônios, não está falando de destruição literal da cidade, mas de deixar de ser um reino independente, mas tornar-se um reino vassalo. Tanto que em 607 é a data onde alguns príncipes e outros nobres são levados para a Babilônia, onde ele coloca um rei, se não me engano era Joaquim ou Jeoiaquim, como rei vassalo. Então ali Jerusalém já tinha caído. Então a queda da cidade diante dos babilônios foi em 607. A destruição não, tá? Porque o texto não fala do templo estar destruído por 70 anos, mas a nação de Israel está sob o domínio ou sob queda sobre domínio e jurisdição do reino da Babilônia. E isso ocorreu. Embora ainda entre 607 e 587 o templo ainda existir, a cidade ainda existir, o que aconteceu? O seu rei não era mais um rei independente. Ali era um reinado vassalo, submetido à Babilônia. Então é isso. Então o Atafona ele comenta lá o seguinte, né? Preste atenção nos 2 primeiros segundos. Então, qual é o erro deles? Eles vão dizer assim, ó... Então, ele diz aqui que ele está apenas comentando qual é o erro deles, o nosso. Como eu disse, ele mesmo entrou em contradição com isso lá na explicação que ele deu, né? Mas é interessante, se a gente notar,
a gente vai perceber o seguinte, né? Ele diz, então, qual é o erro deles? Ele faz uma pergunta, daí ele comenta. Eles vão dizer assim, historicamente, Jerusalém não foi destruída como cidade no ano 607, mas no ano 587. E ele começa a próxima sentença, eu até destaquei aqui, com porém. Vocês concordam comigo que a partir desse porém aqui, o Atafona está colocando a sua opinião? Ou tem mais algum analfabeto auditivo aí e agora visual que discordam? Aliás, né, uma pessoa que não seja analfabeto funcional de acordo com a visão do Atafona. Né? Porque para mim, o erro deles aqui é esse, segundo eles. Aí eles vão dizer assim, historicamente, Jerusalém não foi destruída como cidade no ano 607, mas no ano 587. Esse é o erro deles. Porque, de fato, isso é o que nós ensinamos. Ninguém ensina que Jerusalém foi conquistada em 607, até porque o próprio Atafona disse que a cidade de Jerusalém ela foi conquistada em 605 por Nabucodonosor, né? Em 604, segundo ele, na verdade 605, tá? Então tem uma contradição aí, Atafona. Não deu muito certo, né? Talvez se você não tivesse usado esse porém aqui, essa conjunção, né? O que é porém? Porém é uma conjunção que poderia ser porém, contudo, né, entretanto, no entanto, tudo teria o mesmo sentido. Ele fez uma afirmação aqui, né, que seria o nosso erro, o nosso suposto erro, e na sequência ele faz uma contraposição desse erro. E ele inicia essa contraposição usando uma conjunção que tem essa finalidade, que é o porém. Concordam? Então, o Atafona, na verdade, ele tentou justificar, né, ele cometeu um erro ali, né, talvez não estivesse muito familiarizado com o assunto do ponto de vista da torre de vigia, e ele acabou concordando parcialmente comigo. Né? A única diferença da explicação do Atafona é que eu disse que os 70 anos são um período em que Babilônia domina não só sobre os judeus, mas sobre as nações. É o período do império, da potência babilônica. Então, tá tendo até uma corizazinha aqui, mas é alergia, pessoal. Mas o fato é que essa explicação do Atafona, então, ela não convence, né? Ela não convence porque, primeiro, ele entrou em contradição com ele mesmo. Se você vê a explicação que ele deu lá, em determinado momento do vídeo, ele diz, né, que, segundo os historiadores, Nabucodonosor ele conquistou Jerusalém em 604, no primeiro ano de seu reinado, né? Ficou pelo menos subentendido isso. E então isso já entra em contradição. Quem seria esse pessoal então que defende essa conquista 607? Não existe, né? Não existe esse pessoal. E quando você vem aqui para a sequência do texto dele, ele usa um porém. Depois que ele fala do erro, suposto erro deles, ele usa um porém, fazendo uma contraposição ao erro. Aí ele fala da opinião dele. Até porque, se isso aqui não é a opinião dele, então o correto seria ele ter dado a opinião dele na sequência, né? Mas ele não deu a opinião dele. Então, na verdade, o Atafona tentou corrigir, né, o que ele falou, apoiando o que eu disse, retificando, né, um erro da torre de vigia, e agora ele precisa explicar isso de forma diferente, porque senão ele está indo em contradição com a torre de vigia. Mas seria honesto também da sua parte, tá falando, esta é a minha percepção do assunto. Eu não sou dono da verdade, mas o que eu percebo aqui é que você cometeu um erro, né? Tanto que eu coloquei aqui várias vezes, né, a questão de que Jerusalém não era mais um reino independente, se tornou um reino vassalo, e foi exatamente isso. É só ler 1 Reis capítulo 24, 2 Reis 24, 25, 2 Crônicas 36, você vai ver que é exatamente o que o Atafona está falando aqui que aconteceu. Só que isso não foi em 607, foi em 605, ok? Então seria mais coerente se você admitisse, eu errei, né? Não estava muito familiarizado com o assunto, de acordo com a visão da Testemunha de Jeová, e agora eu recapitulei, entendi que errei e defendo a mesma posição da torre de vigia. Até porque Testemunho de Jeová costuma defender a posição oficial, né? Então, eles não têm muita autonomia para defender uma posição contrária. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu vou colocar só os primeiros segundos aqui de novo. Então, seria interessante, Atafona, não colocar os 2 primeiros segundos, mas colocar até o porém para ver que você realmente mudou houve uma mudança de intenção a partir da conjunção aí, que é o porém, tá? Então, nota, presta atenção aqui. Então, qual é o erro deles? Eles vão dizer assim, historicamente, Jerusalém não foi destruída como cidade no ano 607, mas no ano 587. Porém, quando a Bíblia fala de Jerusalém...
Então, pronto, esse porém aqui esclarece tudo. Então esse era o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Comenta o que vocês acharam aí. Em breve, se Deus quiser, nós traremos mais conteúdos nossos por aqui. Até a próxima, fiquem com Deus.